Fala pessoal, estamos aqui com mais o Conexão Popular, a conexão que dá voz à comunidade. Estamos aqui com o nosso amigo e querido, né, da nossa comunidade, João José, que vai falar um pouco da sua história, da sua trajetória e do seu desempenho aqui na comunidade. João José, seja bem-vindo, né, à voz da comunidade e vamos conhecer um pouco da sua história. Quem é João José para a comunidade salobriense e as demais que nos assistem? Boa noite, Alenildes e equipe aqui que nos acompanha. Primeiro, né, agradecer o convite e parabenizar o projeto aqui no bairro de Salobrinho. É de crucial importância para o desenvolvimento das ações comunitárias. E Uhum. me sinto gratificado em receber esse convite e contribuir, né, para o desenvolvimento do nosso bairro. Mas respondendo a sua pergunta, quem é João José? Uhum. João José é um homem negro, sonhador, pai de família, que veio da zona rural aproximadamente há 2 décadas atrás, residir no bairro de Salobrinho e sempre acreditou na educação como força motora para transformar vidas. Então, a partir, né, da década que eu cheguei aqui, final de 1999, concluí o ensino médio e não parei mais de estudar. Né? Fui fazer graduação na UESC, em Ciências Sociais, especialização em Planejamento de Cidade, Gestão Municipal, posteriormente mestrado profissional em Educação e atualmente um doutorado em Administração na Universidade Federal da Bahia, que é um DINTER, um convênio com a Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, o João José é esse cara, né? Alegre, competitivo com a vida e acreditando que é possível mudar a história das pessoas através da educação. Ok. É, quem é João José para quem ainda não te conhece, né? De uma forma que você acabou já respondendo essa pergunta. E na sua infância, como foi assim a sua infância? Você tem uma história assim bastante, digamos assim, inusitada assim. Ah, eu passei por uma situação na infância e tal, né? Alguma história assim de envolvimento e pode citar nomes também de pessoas assim. Ah, eu vivi uma história com um amigo assim que vivi isso, que isso é muito bacana da gente estar, né, fazendo essa parte de. E legal, Alenils, e pergunta boa. Sim, várias histórias inusitadas. Eu posso citar que residi na zona rural e ainda com 8, 9 anos caminhava aproximadamente no início da madrugada, 3, 4 horas, com produtos da zona rural, cajá, genipapo, jaca, para vir até o ponto do Pitu. 3 horas da manhã, chegava ali aproximadamente 6 da manhã, e nós íamos comercializar esses produtos nos dias de sexta-feira, sábado e domingo, nas feiras, né, da cidade de Itabuna. Então, é uma Oh, coisa inusitada, um menino de 8, 9 anos sair em grupo, né, com mais meninos da mesma idade, para uhum, realizar essa ação, eu acredito que é inusitado, porque nós estamos falando da década de 90, né, onde os índices de violência, né, conforme os dados estatísticos, ainda era menor, e os nossos pais confiavam, né, um menino de 9, 10 anos sair de madrugada sozinho, né, com outras crianças também menores de idade, para comercializar produtos na feira. Foi uma coisa inusitada. Inusitado também porque nós caminhávamos, né, aproximadamente 20 quilômetros para chegar no IMER da Universidade Estadual de Santa Cruz. sim, Lá na zona rural só tinha até a quarta série primária. Quando concluí a quarta série, a partir da quinta série, nós estudávamos aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, onde era cedido ao município, né? Onde veio aproximadamente lembro. cancelar, né, esse projeto, né, de ceder ao município nos anos 2000. Então é algo inusitado, né? Você sair 10 horas da manhã com sandálias havaianas sobre as Nossa, mãos, descalço, para economizar a sandália e não chegar a sandália suja aqui, né, no colégio municipal municipal. que funcionava na UES. Eu acho inusitado, embora é uma trajetória de sofrimento, mas aprendemos muito com essa ação e hoje a gente trabalha para a educação para que jovens, né, da mesma idade que eu tinha na época, não passem mais por isso, tenham a oportunidade de estudar com qualidade, acolhimento, de acordo, né, a legislação em vigor. Bacana, bacana. Me diga uma coisa, você nasceu aqui na região mesmo, Ilhéus, Itabuna, você nasceu aqui no Salobrinho, aqui no Salobrinho não, você reside no Salobrinho, mas você nasceu aqui na Ilhéus, Itabuna, você é de outra cidade?
Sou natural de Ilhéus, né? Nasci em Ilhéus, né? Embora moro na zona rural, na Fazenda Paraíso, mas nasci em Ilhéus no início da década de 80 e nessa região não saí mais. Saí para compromissos, né, Uhum. educacionais em vários estados, né? Em algumas fronteiras do Brasil, mas sempre, né, com 30 dias depois retornando, com 10 dias depois retornando, mas nunca esqueci, né, essa comunidade, este bairro e o amor por Ilhéus. Embora eu recebi vários convites para atuar profissionalmente, né, no Sudeste, no Centro-Oeste do país, mas sempre eu privilegiei trabalhar aqui, né, no eixo das cidades de Ilhéus e Itabuna, atuando como servidor no município de Itabuna por quase uma década, atuando aqui na universidade, né, por aproximadamente 2 décadas também. Então, uma vida dedicada ao serviço público, né, sempre através de concurso público e contribuindo, né, para uma Uhum. qualidade de vida melhor Melhor. da minha família, minha e dos nossos, né, futuros descendentes. Descendentes, é isso aí. Quais foram assim, as formas de ensinamento assim que você recebeu da família? Você tem algum. Na verdade, a pergunta é: você tem alguma inspiração na família de alguma pessoa? Você fala, eu me tornei tal profissão por conta de alguém da minha família que eu tive uma inspiração. Inicialmente, assim, da família, não, mas dos meios de comunicação, sim. Na minha casa tinha uma televisão preto e branco no início da década de 90, eu assistia os jornais, Hum, né, vendo as entrevistas, e eu me inspirava naquilo, né? Ser um jornalista, né? Ser um docente. Então, não teve uma inspiração interna da família, mas, né, dos meios de comunicação a qual eu tive acesso naquele contexto histórico ali da década de 90. Mas a minha família foi a base, né, primordial, porque meu pai e minha mãe nunca deixou de faltar o mínimo para a sobrevivência, o pão de cada dia, né, 3 vezes ao dia, o café, o almoço e a janta. Então sempre eles batalharam nessa luta no sentido que mantivesse o mínimo, né, para a nossa sobrevivência. Eu creio que isso também é um alicerce importante, né, para galgar mais passos fundamentais na vida profissional, né, do indivíduo. uhum. Ok, bacana. Qual lembrança que você tem da sua infância, assim, que geralmente marcou, que você falou que foi essa parte de você sair da zona rural para estar levando, né, algum mantimento na feira, Sim, depois que você, né, sim. você já concluiu. Como surgiu o interesse pelo estudo, assim? Como foi que surgiu o seu interesse, assim, vou estudar isso, o seu interesse para estar fazendo a sua, a sua vida acadêmica? E, E legal, Alanis. O meu interesse surgiu quando eu cheguei aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, início aí da década de 2000, e eu via os docentes lecionando ali nas salas de aula, os projetos de extensão, de ensino, de pesquisa, as viagens às quais os professores naquela época, né, nos levavam, né, a CEPRAC, a IMARC, do Suca. Isso me motivava a conhecer mais, né, a conhecer mais dessa questão, né, do desenvolvimento da educação, dessas profissões ligadas à educação, e isso foi me motivando para querer estudar, se especializar e buscar uma qualidade de vida melhor. E eu creio também que a minha condição social de pai, né, trabalhador rural, de mãe empregada doméstica, né, e vendo, né, naquele contexto histórico, né, que a única saída era o processo educacional, eu me agreguei a isso, né, e de lá para cá não larguei mais, né, esse processo de capacitação educacional. você fez mestrado, Sim. doutorado, e qual foi o maior desafio, assim, nessa caminhada, assim, que você achou desafiador na sua vida, na sua trajetória, nesse processo? Vou citar 2 desafios. O primeiro foi um problema de saúde da minha família. Minha mãe, né, foi acometida aproximadamente aí de 10 anos de problemas mentais, de esquizofrenia, e está em um processo, né, de tratamento constante. Então, eu estava ali no mestrado, na graduação ainda, posteriormente especializações. E quando você tem um problema desse de família, né, só tinha eu aqui no momento para acolher, para instruir, para acompanhar num tratamento, é muito desafiador. Né? Então, é um sofrimento enorme quando você tem um problema de saúde, né, mental na família para acompanhar. Isso não é fácil. Uhum. Por isso que eu sou a favor, né, da implementação, né, enérgica, né, de saúde pública, mental, via município, via estado, governo federal, para que esse público seja acolhido, instruído, no sentido, né, de ter os menores prejuízos sociais e psicológicos possível
sendo afetado na sua vida, né, diária. Uhum. E outro desafio também é quando eu tive que fazer a opção, né, de escolha de renda, porque eu trabalhava no município da cidade de Ilhéus, aqui na universidade, né? E aí, quando eu fui fazer mestrado, né, eu tive que optar, né, a sair de um emprego para ficar apenas em um, né? E isso, você reduz, né, praticamente 50% sua renda. Então, isso impacta realmente nas suas funções laborais e financeiras, né, para se Uhum. manter. Ok. Houve um momento que você, em alguma situação assim, na sua vida, né, acadêmica, e você pensou em desistir em algum momento sobre alguma situação? Você falou, não, aqui para mim chega. Chegou esse pensamento de você desistir? Desistir, não, mas vários momentos o cansaço, né? Vários momentos a reflexão. Isso é para eu mesmo, né? Realmente isso faz sentido, né? Você se ausentar, talvez, de sair, né? Com amigos e amigas para um lazer, para estar em uma pesquisa, para estar em né? Se dedicando a um grupo, né? De trabalho, né? De investigação, ligado à academia, realmente isso faz sentido, veio essa reflexão. Mas o desistir em nenhum momento, né, não passou pela minha cabeça, não. Hum. A educação mudou a sua vida assim de uma forma grandiosa? Mudou sim, porque hoje, né, eu recebo vários convites, né, para palestrar em vários estados, né, inclusive fora do país, de lecionar, de ministrar mini cursos, né, na minha área a qual atuo, que é a área, né, da educação das relações étnico-raciais e diversidade, né. Então, eu recebo vários convites, conheço vários estados através da educação, possibilitou também conhecer várias pessoas através da educação, possibilitou também, né, se tornar uma pessoa melhor, né, com mais afetividade e relação interpessoal através da educação. Então, se comportar na sociedade, contribuir com outras pessoas também, parafraseando Paulo Freire, o educador, tem uma visão crítica da realidade social. Então, a educação me tornou uma pessoa com essa visão capaz de contribuir também para o desenvolvimento de mais pessoas em minha volta. Ok. Assim, qual o conselho que você daria para os jovens, esses jovens de hoje que fica assim, muito envolvido no celular, redes sociais, que deixa de aprender algo importante, né, para a sua vida, né, futura? Que conselho você daria assim para incentivar a esse jovem a ingressar na faculdade, terminar o ensino médio, o ensino fundamental, valorizar mais um pouco a educação, né, para chegar num determinado patamar de vida, Sim, né? Vai ingressar na faculdade, ter uma profissão, você acha que os jovens eles não estão tendo interesse? Qual o conselho que você daria hoje para essa geração? Alenildes, essa é uma pergunta muito importante. Vou falar olhando diretamente para a câmera. Essa daqui. Essa aqui. É. Jovens de Salobrinho e de Ilhéus como um todo. A nossa região é uma região privilegiada. Hoje nós temos uma universidade estadual pública de qualidade e reconhecimento internacional. Nós temos Instituto Federal próximo ao bairro de Salobrinho. Nós temos os maiores centros de pesquisa na área de agricultura aqui próximo ao bairro, que é a CEPRAC. Nós temos um sistema S presente aqui na nossa região, que é o SESI Senai, próximo da comunidade. Nós temos um campo de educação superior no eixo das cidades de Azutabuna. Ações que nós não tínhamos há 2 décadas atrás. Então, nós somos uma sociedade, né, um município privilegiado. Então, aproveite essa oportunidade para poder sonhar, né, abraçar, né, esse processo, né, educacional, essas oportunidades que são cedidas para nós jovens, para os nossos filhos, para a nossa gente, para amanhã termos uma qualidade de vida melhor e poder ajudar a nossa família e também a sociedade. Então, é uma oportunidade, né, incalculável a qual nós temos aqui na região. Bacana. Como representatividade, qual significa assim para você ser um homem preto, vou usar o termo preto, negro, né? Ocupar um espaço acadêmico e liderança tão assim importante. Qual a sua colocação sobre pelo fato de
da pessoa negra ingressar numa faculdade, hoje entrar na medicina, fazer direito, ser advogado, como você hoje tem doutorado e mestrado. Qual a sua posição nesse fator? Você acha que ainda há muito preconceito? Sim, enfrentei muito preconceito na vida acadêmica, na vida social e continuo enfrentando. Não só eu, mas várias pessoas, né? Para ocupar os espaços de poder, né? As pessoas negras, né? Elas enfrentam muitas dificuldades. Isso na iniciativa privada, na vida pública, mas é preciso acreditar na educação para superar essas questões e ocupar mais espaço de poder Uhum. no legislativo, no executivo, no judiciário, na vida artística, na vida social. É preciso nós ocuparmos esses espaços. E as oportunidades estão aí. Eu creio, através da educação, do mundo artístico, né, da diversidade a qual há no país e no mundo, essas segregações raciais tendem a ser reduzidas com a implementação de mais educação na sociedade. Você, assim, porque agora a gente vou falar um pouco mais, a gente vai entrar sobre política, né? Sim, Que é a parte, né, que é fundamental, assim, para explicar à comunidade como funciona a política no nosso país, na nossa cidade, no nosso município, no nosso bairro, como geralmente acontece. Aí você quer fazer assim um resumo, quer falar mais alguma coisa sobre a pauta que a gente falou anterior, sobre a sua, ou já quer colocar mais alguma coisa não, sobre. tranquilo, estou à disposição, pode passar para Pronto. o próximo bloco. Vamos para a política. Sim, É, você sabe que hoje vivemos aí uma política de uma forma assim bastante, como é que eu posso colocar assim, sem ter algo, né, de uma forma que a comunidade tem uma necessidade de saúde, sim. educação e segurança, né, saneamento básico. Como que você vê a política como um todo, assim, no país, na nossa cidade, se deixa a desejar, se algo que pode ser melhorado, o que é que o governo precisa melhorar, o que é que tem que dar uma melhorada, depois a gente vai passar para as fases mais específicas, assim, da política no geral. Alenildes, a política ela está desacreditada. A política, Concordo, abre aspas, eu né? A concordo política também. partidária. Mas Uhum, tudo em nossa vida está relacionado à política, né? tudo. Parafraseando Frei Beto, né? Religioso, intelectual, né? Autor de vários livros, ele fala, né? Tudo na nossa vida é política. O calendário, né? Que nós temos hoje, 12 meses, foi construído através, né? De Uhum, processos políticos. A inclusão de meses no calendário foi, né? Através de processos políticos. O preço do feijão, do arroz, do sapato, né? Dos equipamentos, os quais nós estamos utilizando aqui para fazer essa conexão, depende da política também. Então, tudo é política. Mas, nos últimos 6 ou 8 anos no Brasil, a política no Brasil se transformou em algo muito agressivo, uhum, dividindo o país em dois lados. Uns que defendem mais a soberania do país, outros que defendem mais a intervenção, né, externa no Brasil, e isso impacta diretamente na economia, né, na vida financeira, na saúde, nos preços dos alimentos, impacta na capacitação educacional, impacta em projetos sociais. Então é preciso, abre aspas, politizar a população brasileira, fecha aspas. Quando eu digo politizar, não é transformar a população brasileira numa população partidária, mas uma população crítica da sua realidade social, uma população ciente dos seus direitos, uma população que saiba discernir, né, o joio do trigo no momento de votar. E não vote por indicação, né, do membro religioso, né, do grupo de trabalho, do grupo de futebol, que vote a analisar o currículo desse candidato, a trajetória desse candidato e a competência para ele assumir a função. E saiba realmente a função desse representante, seja do vereador, seja do deputado estadual, seja do deputado federal, seja do senador, seja do governador, seja do presidente da República. É preciso que a sociedade conheça a função de cada representante para ele também poder votar, né? E ver uhum, se essa pessoa realmente tem competência para assumir esse cargo público. Sempre eu brinco, né, em rodas de uhum. conversa, em capacitações, né, em grupos de trabalho. Quando vamos escolher um profissional de saúde, um médico, né, esse profissional é bom, né, me indica Uhum, aí um bom cardiologista, me indica aí um bom neurologista, isso. né?
Vou procurar um jurista, né? Me indica um bom advogado em Boa causa A, em colocação, é causa verdade. B, um engenheiro para cuidar da minha construção, da minha casa. Esse engenheiro é bom, eu Uhum, só quero o bom, né? Eu só quero o melhor, né? Para cuidar da minha saúde, para cuidar da área jurídica. E por que quando eu vou escolher o meu vereador, eu voto em qualquer um, né? qualquer um. Um senador que não tenha nenhuma capacidade educacional, nenhum nível de escolaridade para ser senador da República, um deputado federal que tem uma responsabilidade significativa e não é só estar na mídia, né? Com vídeos criticando um A ou B, ou né, falando de coisas particulares, mas a gente precisa a população ter ciência Uhum, que estamos dando um cheque branco para esse representante representar a sociedade. Então, verdade. eu não posso botar uma pessoa que tem conhecimento zero de políticas públicas, conhecimento zero de causas sociais, conhecimento zero de legislação, porque isso vai prejudicar a sociedade, seja no âmbito né, municipal, estadual, federal. É preciso ter o eleitor ter essa visão crítica da realidade social e do representante o qual ele vai escolher para lhe representar. Uhum. Você, assim, na minha visão, você acha que nessa política, você acha que há muito discurso populista? 100% de certeza. Né? Há muitos discursos, né? Discursos particulares, discursos ideológicos, né? Ligado a dogmatismo religioso, ligado à questão do ódio na política, que cresceu muito na última Uhum, década, verdade, inclusive tirou vida de pessoas. concordo. E se nós continuarmos né, nessa divisão do país né, em vários segmentos, nós podemos né, se transformar em um Irã, podemos se transformar em uma Venezuela. É preciso politizar as pessoas, mas que elas tenham essa visão crítica, não compartilhar e não ampliar esse ódio que nós estamos presenciando na sociedade brasileira. E pelo fato de você ter dito assim que as pessoas estão muito desacreditadas, né, nos políticos. Às vezes um candidato, esse candidato às vezes tem até uma intenção bacana, mas a população às vezes não acredita e ainda vota errado ainda, né? Isso. Então, o que que você tem assim a nos falar, nos esclarecer sobre a gestão, essa gestão de Deus, né? O que é que você tem assim a dizer? Você tem algo assim para falar que seja assim uma coisa mais específica na área da educação? Sim, tenho. Né? O município de Ilhéus é um município que está localizado numa região estratégica do Brasil. É um município que tem porto, né? Uma cidade que tem porto é uma cidade privilegiada. É um município que tem aeroporto. É um Uhum, município que tem uma extensão de praias enorme, uma extensão territorial significativa. Inclusive, eu não quero adentrar no processo histórico né, do território de Ilhéus, mas nós temos né, distritos de Ilhéus que está a mais de 100 quilômetros da sede, né? Citaí, Nema, né? E vários outros distritos aí. Administrar não é fácil, mas você fez a pergunta da educação. Né? uhum. O município de Ilhéus ainda não consegue chegar com a educação em todos os distritos, em todos os bairros. Né? O município de Ilhéus ainda perca muito quanto à questão de levar a educação para a população. Aí você me pergunta, é falta de recurso financeiro? Não, não é falta de recurso financeiro. Nós temos o Fundeb aí, né? O repasse do governo Uhum. federal, a contribuição do governo do estado, né? Que contribui significativamente para a manutenção do processo educacional. Então, o maior problema hoje da educação de Ilhéus é o planejamento. Nós Uhum. precisamos planejar essa educação. Não só de brincadeirinha, colocar no papel, no plano diretor, não. É preciso planejar com pessoas sérias, competentes, para que essa educação chegue na ponta, chegue na base, né? O município é responsável pela educação fundamental, né? Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, ele não consegue fazer nenhum dever de casa, que é o mínimo, né? Cuidar da educação fundamental 1 e 2. Deixa muito a desejar. E o que você vê na mídia aí, né, é os processos, né, é feio e nos envergonha enquanto cidadãos e cidadãs, né, ver né, esses indícios né, de Sim. coisas erradas quanto né, aos recursos né, da merenda escolar, escolas né, com ausência de reformas,
professores, né, com dificuldade de chegar até as escolas, né, nas escolas de difícil acesso, a exemplo de Japu, de Inema, de Maria Jape, né, do Cerrado, dentre outras, né, as quais Ilhéus tem. Então, volta ao problema inicial, qual eu descrevi. Sem um planejamento enérgico, né, nós não iremos avançar no processo educacional da cidade de Ilhéus.